Muito bom dia, vamos dar início então à palestra, tá? Serão 2 palestras, né? E esta primeira palestra é promovida pelo nosso escritório de sustentabilidade da FEA, tá? É um evento, né? Está dentro das nossas atribuições, né? Oferecer, né, este conteúdo de ampliar o conhecimento de vocês em relação aos objetivos do desenvolvimento sustentável, né? O escritório da FEA de sustentabilidade, ele foi fundado em 2015, não é, Adriana? Em 2012, a escola aderiu, né, aos princípios da ONU, o Prime da ONU, né? Então, para ter esta atribuição, para desenvolver essa atribuição dentro da escola, nós criamos o escritório de sustentabilidade, tá? E esse escritório, ele tem uma comissão gestora, que é composta por mim, que sou a presidente, a Adriana Caldana, que é do Departamento de Administração, o professor Eliezer, da Economia, né, e o professor Edgar, que é da Administração. Então, é uma comissão formada pelos 3 departamentos da nossa escola, tá? E com esse objetivo, né? No início foi um objetivo mais vinculado ao Prime, né? Fazer essa disseminação, trazer esse conhecimento para os nossos alunos sobre princípios de gestão responsável, né? Depois nós também nos tornamos signatários do Pacto Global, que também trazem princípios, né, de desenvolvimento sustentável, bem alinhados também com os ODS, né, da ONU, tá? E a gente tem essa função de disseminar na escola esses princípios, né? Seja nas nossas funções aí junto às entidades e seja para os alunos em geral, tá? E hoje nós vamos ter uma apresentação, né, da Amanda Sálvia, que está aí, muito bem-vinda. Amanda, muito prazer, né, ter você aqui, muito obrigada, tá? E ela vai trazer uma apresentação que traz mais esta questão, né, dos ODS, mais uma vinculação, né, com a implementação, né, dentro desse processo de estratégias dentro das universidades, que é a área de conhecimento dela, tá? Bom, Amanda, daqui a pouco eu te apresento, eu só vou anunciar que após esta palestra, tem mais uma palestra, que é do programa USP Recicla, tá? Que vai trazer aí um assunto bastante interessante, né? Que é a reciclagem de medicamentos, tá? Então, peço que vocês fiquem, porque também faz parte da sustentabilidade, né? Esse tema, né? Dentro a questão do tratamento dos resíduos, né? A questão da economia circular, né? Então, além de ser útil, né, pessoalmente, também está dentro deste contexto de desenvolvimento sustentável, tá? Muito bem. Então, Amanda, eu vou apresentar você devidamente aqui, seu currículo. Só um instante. Então, esta palestra, então, é Transformando Universidades rumo à Sustentabilidade, Desafios e Oportunidades da Agenda 2030. Amanda Lage Sálvia, né? Ela é gestora de projetos e pesquisadora da Universidade de Ciências Aplicadas de Hamburgo, atua na direção de redes de pesquisa focadas em colaboração internacional e desenvolvimento sustentável. Ela é editora adjunta da Enciclopédia dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e do International Journal of Sustainability in Higher Education. Seu trabalho centra-se no papel das universidades para a sustentabilidade e para a Agenda 2030 e nos impactos das mudanças climáticas, tá? Muito bem, Amanda. Você tem aí uns 30 a 40 minutos, né, para a sua apresentação, tá? A palavra é sua. Muito obrigada, Amanda. Muito obrigada, eu. Já queria mesmo começar agradecendo imensamente pelo convite, por essa oportunidade, pela presença de todos aí nesse momento, hoje, nessa manhã. Eu fico mesmo muito feliz com todas essas oportunidades, esses encontros que nos dão a chance de falar sobre a Agenda 2030
mas mais ainda do que isso, sobre tratar dos desafios do desenvolvimento sustentável, das formas que temos para tentar buscar caminhos que transformam esse futuro. A gente precisa tanto no contexto atual em que já era difícil pensar em buscar esse rumo à sustentabilidade, e aí a gente tem uma série de desafios que vão surgindo diariamente, né? Sejam com os impactos das mudanças climáticas, sejam com conflitos, com guerras, com pandemia, né, que a gente sofreu pouco tempo atrás. Então, esses momentos são mesmo muito importantes. Agradeço também pela apresentação. Vou complementar para que quem esteja presente também possa me conhecer um pouquinho mais, para além dessa função, desse papel atual que eu desempenho no momento. A minha formação é em engenharia ambiental pela Universidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. E desde então eu acabei entrando no mundo da pesquisa e seguindo mestrado e doutorado na área de desenvolvimento sustentável, aliado ao papel das universidades para fomentar esse desenvolvimento, e também focando na discussão entre universidades, entre a academia e outros atores locais, como, por exemplo, cidades, escolas, ONGs, entre outros. Atualmente, eu estou na posição de gestora de projetos aqui na Universidade de Ciências Aplicadas de Hamburgo. Falo com vocês hoje com um clima aqui friozinho, um pouco atípico para essa época do ano, mas também aí mais um ponto que apoia a importância de falar sobre isso no contexto de mudanças climáticas. Eu recentemente também tive uma experiência de trabalho, um projeto de pesquisa com foco em preparar as universidades para as mudanças climáticas. Nesse momento, com esse projeto eu trabalhava no Brasil e também no projeto internacional com foco no Brasil, Ilhas Fiji, países da África. E aí também tive a oportunidade de ver as diferentes percepções do desenvolvimento sustentável nas universidades com base nos contextos locais de cada região e com base nas capacidades de cada contexto. Então, é com base nessa experiência que eu trago um pouquinho sobre esse tema aqui para vocês hoje. Bom, também hoje aqui eu estou usando o chapéu de representante dessa rede, desse network, chamado German Brazilian Science and Technology Network, é o GEBRAS. O GEBRAS Science Net, como a gente abrevia, é uma rede de pesquisa com foco em colaboração entre Alemanha e Brasil. Essa rede ela é promovida aqui pela Universidade de Ciências Aplicadas de Hamburgo. É uma rede que é coordenada pelo professor Dr. Walter Leal, diretor do Centro de Pesquisa, e eu divido a direção desse centro com uma colega, o Dr. João Stack, que é da casa, né, que é da USP. Então, vou inclusive trazer alguns resultados e artigos em que nós dois colaboramos, principalmente porque eu sei da importância da pesquisa dele, por ser alguém da casa, e também na linha de liderança sustentável e no contexto da. Então, no final, vou deixar um convite, mas já vou também dar uma entrevista rápida aqui. Quem tiver interesse em fazer parte dessa rede, desse network, é aberto para instituições de ensino, então a USP já faz parte, já é um membro do GEBRAS, mas também há oportunidade de pesquisadores, estudantes, doutorandos,
enfim, poderem ser sociais, né, e receber comunicações de oportunidades de pesquisa, de publicação, de intercâmbio da Alemanha. Então, no nosso site tem um formulário de inscrição, quem tiver interesse em conhecer um pouquinho mais sobre essas oportunidades, pode acessar lá ou entrar em contato comigo na sequência que eu vou auxiliar nisso também. A gente tinha colocado um pouquinho mais na introdução sobre essa rede, que é justamente com foco em promover uma parceria maior entre o Brasil e a Alemanha. O Brasil é um parceiro muito chave da Alemanha em questões de comércio, importação e exportação, e essa estratégia a gente quer também fortalecer no contexto de desenvolvimento sustentável e pesquisa. Então, fica aí o convite. Dentro do centro de pesquisa no qual eu trabalho aqui, o Centro de Pesquisa e Transferência, com foco em desenvolvimento sustentável e gestão das mudanças climáticas. Esse centro tem uma série de projetos sendo financiados por órgãos alemães, órgãos europeus e também projetos em parceria com outros países e regiões do mundo, por exemplo, Canadá, países da Ásia e outros. E os programas que a gente desenvolve, eles são muito focados nesses dois grandes aspectos, mudanças climáticas e desenvolvimento sustentável. E como sempre em parceria com universidades ou centros de pesquisa, todos eles têm essa base de qual é o nosso papel como academia para promover esses aspectos. Então, eu vou trazer aqui na minha fala, inicialmente uma introdução sobre o contexto da Agenda 2030, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Vou trazer também exemplos de projetos que a gente desenvolve como forma de contribuir para esses desafios e oportunidades, e também algumas publicações. Bom, então, sobre a Agenda 2030. Ela nada mais é do que um plano de ação global focando no desenvolvimento sustentável, com foco social, ambiental e econômico de forma integrada. Há aí uma série de objetivos, 17 objetivos, 17 ODS, que eu vou chamar a partir de agora nessa apresentação, e também 169 metas, que nos auxiliam a verificar o progresso em relação ao que se deseja atingir até 2030. Mas antes de entrar, de fato, no que são os ODS e o que eles significam, a gente precisa voltar um pouquinho e entender que, na verdade, eles não começam em 2015, quando eles foram lançados pela ONU. Na verdade, a história dos ODS tem que começar lá em 2000, com os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Na época, esse outro conjunto de objetivos, eram 8, eles foram desenvolvidos, foram trazidos também pelas Nações Unidas como forma de guiar o desenvolvimento do milênio. Na época, ainda é uma realidade, mas na época era muito mais grave ainda a questão social. Então, um grande foco desses objetivos dessa agenda anterior foi pobreza, foi miséria, foi fome. Inclusive, no contexto dos ODS, eles foram muito bem sucedidos, porque eles conseguiram reduzir significativamente a pobreza. Mas a gente sabe que parece até estranho falar isso, né? Considerando os níveis que a gente sabe que existem ainda no mundo. Apesar disso, tiveram várias outras metas desses objetivos que não foram tão bem trabalhadas. Então, também tinham aí 21 metas, 60 indicadores. E por esses desafios que permaneceram nesses 15 anos anteriores, 2021, depois do ONU, que as Nações Unidas
se reuniram, os países membros, se reuniram para discutir uma nova agenda. E o contexto da Agenda 2030, né, essa nova agenda, para mais 15 anos, até 2030, ela trouxe algumas diferenças. Bom, a primeira é o número de objetivos. Aqui a gente teve um aumento do número de objetivos, consequentemente de metas e indicadores para avaliar, o que foi considerado muito positivo pela maioria, porque a gente conseguiu aí dar mais atenção para alguns aspectos que antes estavam combinados, né? Estavam mergidos ali em alguns objetivos, como por exemplo a questão mesmo da pobreza, que antes era um objetivo só. Outro exemplo bem importante é o do antigo objetivo 7, que era meio ambiente, e que acabou aqui na linha 30 se abrindo em uma série de objetivos. Então agora a gente tem um com foco específico em água, saneamento, outro com foco em energias renováveis, o foco aqui em eficiência energética, melhorar a matriz dos países. Temos também biodiversidade, mudanças climáticas, né? Tem um objetivo só para isso. Então, esse foi considerado um avanço. E, além disso, outro ponto importante dessa agenda nova é que ela teve muito mais o apoio da sociedade, né? Em levantamentos ou sociedade civil, com ONGs, com empresas, com consultorias, para que essas comunidades pudessem ser mais ouvidas sobre as suas necessidades. A agenda anterior ela foi muito mais fechada, né? Então ela vem mais de cima, não teve essa participação de quem mais importa, né? Ele está ali sofrendo com todas essas questões e precisando de mais de melhor acesso a serviços básicos. A gente sabe que as mudanças climáticas afetam o mundo todo, mas os mais pobres são os que são mais atingidos. Então, tiveram aí uma série de avanços para essa nossa nova agenda. E, dentre esses 17 objetivos, a gente vê a classificação deles de diversas formas. Eu percebi os principais aqui. A forma como esses 17 objetivos são trabalhados varia muito de acordo com o órgão que está apresentando, o autor e por contextos. Alguns separam entre objetivos da biosfera, esses mais relacionados ao meio ambiente, como biodiversidade, saneamento, enfim. Sociedade, todos relacionados a serviços básicos, como pobreza, desenvolvimento. Economia é um outro eixo, né, que inclui a infraestrutura, inovação, desigualdade também. E todos esses objetivos sendo guiados por um eixo central com foco em parcerias. Então, parcerias entre países, entre o sul e o norte global, para ter aí um intercâmbio de recursos, principalmente, de mobilização financeira, para auxiliar os mais pobres a buscar esse objetivo aí. É uma das formas de ver essa agenda. Outra forma é também focando nos 5 P's da ONU. É uma forma que a ONU também traz para 2030, com foco em parceria, paz, prosperidade, pessoas e planeta. Então, os objetivos também podem ser agrupados nessas grandes áreas. Já que a agenda quer que todos esses aspectos sejam considerados. Que a gente tenha harmonia em todas essas grandes áreas, tenhamos paz, tenhamos prosperidade, tenhamos aí um crescimento econômico, mas com um balanço entre os efeitos e impactos nas pessoas e no planeta. E aí, eu finalizo aqui essa parte da Agenda dos 30, essa introdução geral, assim, com essa mensagem de que ela vem como um plano para continuar na busca de conseguirmos concretizar os direitos humanos. Então, as coisas deveriam ser assim, a gente sabe de como serem desafios, a gente precisa dessas estratégias.
plano dessa forma e nos guiem o que deve ser feito como arquiteto. A principal forma, o principal documento atualmente para buscarmos informações, dados e o status atual da área 2030 é o relatório que a própria ONU desenvolve, o relatório dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, tem um capítulo para cada ODS e é apresentado de uma forma bastante gráfica. Isso aqui, 3 exemplos rápidos. Na seção de pobreza, por exemplo, eles trazem cada um dos indicadores, os principais indicadores desse objetivo. E aqui nesse gráfico, por exemplo, esse último relatório mostra que nós estávamos numa rota, né, uma projeção estimada de redução da pobreza extrema até que a gente foi atingido pela pandemia. E com isso, nós tivemos, então, aqui, entre 2019 e 2021, uma revisão dessa previsão, porque a gente observou aí na situação de problemática social e de rearranjo econômico que acabou empurrando uma grande parte da população para situações de pobreza extrema. Pobreza extrema. No contexto do objetivo 4, que foca em educação de qualidade, o relatório, por exemplo, ele traz aqui informações sobre o acesso à educação para as crianças. Então, a gente vê, nesse último relatório, fala de uma forma positiva que a gente tem observado um aumento no acesso à educação das crianças, porém, quais são as ressalvas aqui? Esse aumento está acontecendo de forma muito lenta, teria que ser muito mais rápido para que a gente possa não só atingir a meta, que é o nosso guia agora no momento, mas por uma questão de igualdade social, de oportunidades, de trazer, de levar a educação dessas crianças e focar numa melhoria. E outra problemática grande que a gente consegue observar claramente pelo gráfico é a diferença entre, por exemplo, Europa e América do Norte, com 4,2%, e aí países de África e Ásia com 50%, menos de 50% de participação de crianças no setor educacional, no aprendizado. Até positivo a gente ver que a América Latina num patamar muito próximo à Europa, e aí, mesmo assim, a gente percebe que esses 6, 7% já são muito graves, porque a gente sabe a dificuldade também do acesso à educação no Brasil, os desafios que a gente enfrenta. Então, quando a gente compara esses nossos 7% com os 50% aí do brasileiro, a gente consegue ver um pouquinho da dimensão da gravidade desse indicador. E só mais como exemplo, a questão das mudanças climáticas, o ODS 13. Um dos gráficos, então, é famoso, né? O relatório também traz quanto o aumento dessa temperatura média da Terra em relação aos níveis intermediários. Então, uma Acordo de Paris, que foi assinado lá em 2015, ele indicava que a gente deveria fazer buscar todos os esforços possíveis para limitar o aquecimento da Terra a no máximo 2 graus, ou que a gente deve manter esse aquecimento bem abaixo de 2 graus e, se possível, limitar até 1,5 grau. A gente já está observando aqui situações de 1,3. E a gente não precisa nem ir muito longe para ver o que isso significa, né? Como eu falei, eu sou do Rio Grande do Sul, e o estado está passando por uma situação aí, uma tragédia climática, em que a gente todo dia está vendo aí, quase um mês cenas como essa. Eu peguei essa imagem hoje, inclusive, como incluí na apresentação para vocês o quanto a gente consegue observar a mancha, o rastro
os residentes ali da Lagoa dos Patos, lá na região, Porto Alegre do Sul, está rastro causado por aquelas enchentes. Então, e claro, é um exemplo que essa pessoa aqui, a gente sabe que a cada pouco isso acontece em cada estado e no mundo. Bom, e nessa perspectiva de mudanças climáticas, de eventos extremos, de conflitos, de guerras, no contexto da pandemia, a gente tem essa série de desafios adicionais que vão sendo trazidos das nossas prioridades de desenvolvimento sustentável. A pandemia, por exemplo, a gente observou muito isso, que tivemos um benefício muito breve e praticamente insignificante no sentido das emissões, né? Reduziu ali as emissões por um período, já que o mundo parou. Mas o impacto causado pela pandemia na saúde, nas vidas, na sociedade, no desenvolvimento e também nesse redirecionamento de investimentos para a área da saúde, para o envelhecido, acaba deixando de lado outras áreas que acabaram tendo ali uma piora nos condições indicadores. Então, é com base muito nessa situação atual e de apoiar as novas vindas, o nosso centro de pesquisa aqui, e tantos, né, o escritório de vocês também, devem estimular e inclusive, acelerar esses esforços para a gente falar mais sobre vamos falar sobre vida e trazer oportunidades de contribuição prática para isso. Principalmente porque o nosso prazo, né, até 2030, é claro que nós teremos novas agendas, a gente precisa disso o quanto antes. Então, a gente precisa de fato acelerar essas discussões, essas oportunidades. Um dos exemplos que eu queria trazer aqui, dos projetos que desenvolvem e que atuam nesse contexto de desafios globais, é o projeto Green Acre. Ele finalizou recentemente, no final do ano passado, mas eu trago aqui uma novidade em primeira mão, estamos sabendo ontem aqui no centro, que esse projeto vai ser transformado numa rede, para que o projeto possa continuar influenciando centros de pesquisa, universidades e outros parceiros para esse objetivo central dele. Qual é? No logo aqui a gente vê que fala assim: ecossistemas não têm fronteiras. O foco aqui é a conservação da biodiversidade e reservas naturais em meio ao conflito da guerra Ucrânia e Rússia. Então, dentro de todos os impactos causados pela guerra, o impacto na biodiversidade e nessas reservas também é enorme. Então, esse foi o foco desse projeto, de avaliar, apresentar, monitorar o impacto na vegetação, na biodiversidade, nos recursos naturais, nos ecossistemas, para que, no momento de recuperação, a gente possa ter as informações dos dados e depois buscar a recuperação. Possa entender qual foi o nível do dano que precisa ser feito. Então, eu muito feliz, inclusive, de já compartilhar com vocês aí a sequência desse projeto que é muito importante. Outro exemplo é um mais próximo de nós. Esse projeto, eu trabalho nele ainda como parceira da Universidade de Passo Fundo, no Sul, mas é um projeto coordenado pela Universidade de Antônio. Além dessas duas instituições, também temos a parceria com a Universidade da África Sul. E aqui o objetivo é unir os esforços entre Europa, entre Alemanha, Brasil e África Sul, e as experiências dos pesquisadores envolvidos, e utilizar isso para escrever módulos de ensino
como recursos de acesso aberto, para que professores de ensino superior e alunos possam acessar esses materiais que têm uma apresentação detalhada sobre cada objetivo. Então, nesses módulos de ensino, como a gente chama mais, a gente apresenta o contexto do objetivo, definição, o que significa, desafios, benefícios, estudos de caso, boas práticas no mundo todo. Esses módulos também apresentam o progresso desse objetivo no mundo e também com foco na China e na África, que são as regiões aí dos países desenvolvidos. E uma componente adicional, além desses materiais de acesso aberto, que já estão sendo extremamente úteis para professores das universidades parceiras e também rede de acesso aberto, então, universidades para professores, alunos de qualquer universidade também podem acessar esse material. Esse conteúdo tem sido importante para auxiliar o ensino, já que a gente sabe que muitas vezes os professores têm tem que seguir ali a ementa, tem que seguir a descrição da sua aula, da sua disciplina. Às vezes não tem tempo ou treinamento que eles é necessário para poder incluir o tema do objetivo, vários objetivos na sua aula. Então, esses módulos têm apoiado professores a fazer isso. E também tem exemplos aí de exercício de projetos que podemos avaliar. Eu convido para conhecer um pouquinho mais desse projeto. Depois eu posso compartilhar com vocês o link da plataforma do IMS e outros materiais que possam acessar. No parte desse projeto, esses são os objetivos aí que estão sendo desenvolvidos, mas aí é a oportunidade de buscar mais componentes e ampliar para outros objetivos. E agora eu vou falar um pouquinho bem sobre publicações. Um dos focos do nosso centro aqui, a gente foca em eventos científicos, oportunidades de compartilhamento de pesquisa, de pós-práticas, desafios também, no mundo todo. Inclusive, teremos agora em setembro um dos nossos eventos principais, um dos nossos maiores eventos acontecendo em Florianópolis, depois também no para vocês, para o escritório de vocês. Um evento focado em desenvolvimento sustentável em universidades, então é o local certo para fazer essa troca de experiências. Então, eventos, projetos, que eu apresentei para vocês, e também publicações. Então, divulgar essas experiências por meio de publicações em artigos científicos, em periódicos, mas também em livros, por exemplo, em relatórios. O primeiro que eu trago aqui, vocês veem que ele já é de 5 anos atrás, mas ele é muito especial para mim, porque foi um dos primeiros artigos que eu publiquei quando eu vim fazer o meu doutoramento de sanduíche aqui em Hamburgo, lá em 2019. E na época, nós estávamos formando aqui na universidade um grupo de trabalho focado nos ODS. E aí nós mandamos para uma lista de pesquisadores do mundo todo o convite para se cadastrar conosco como pesquisador da área da gênese de comida e nos informar quais objetivos eram o foco deles nas suas pesquisas, então um ou mais objetivos. E nesse artigo a gente utilizou essa oportunidade, essa informação que a gente recebeu, para avaliar essa análise de que forma a pesquisa tem contribuído, tendências, conforme a gente vai falar, essas tendências de pesquisa localmente e globalmente. Vou trazer aqui o principal resultado. A gente observou que em todos os objetivos, no eixo horizontal 1 a 17, o objetivo mais pesquisado pela nossa amostra
contou com mais de 50 pesquisadores do mundo, foi o objetivo 13, que é mudanças climáticas. Na sequência, tivemos o objetivo 11, que é cidades sustentáveis, e também educação de qualidade. Os objetivos menos pesquisados foram aí, por exemplo, crescimento econômico, desenvolvimento econômico, que é o 8, ou ainda o 14, que é a vida, a biodiversidade ainda, abaixo da terra. Então, além dessa análise global que nós fizemos aqui, nós também analisamos quais são os ODS mais pesquisados por região do mundo, com essa mesma amostra. Então, também foi interessante observar algumas tendências diferentes por região. Por exemplo, a gente observou que em regiões como América do Norte, Europa, houve assim uma porcentagem maior de pesquisa em objetivos da área de meio ambiente, de parcerias, de paz. E aqui nós entendemos que, como são regiões em que o nível de desenvolvimento social já é maior, a qualidade de vida já é maior, os índices de qualidade são maiores, há uma tendência de que essas regiões tenham recursos para focar em outros objetivos, como mudanças climáticas, como desenvolver as cidades de uma forma mais sustentável, enquanto a gente observa aí, por exemplo, África, até mesmo América Latina, Ásia, com menores porcentagens entre os objetivos de infraestrutura, economia, e uma tendência um pouquinho mais direcionada para a parte social, empresa, e educação. O gráfico aqui da direita mostra também os imperativos que nós fizemos em relação às problemáticas locais e o quanto houve aí o alinhamento entre os resultados da amostra e esses desafios que cada região tem. Esse artigo já tem até hoje mais de 500 citações, podemos utilizar como material para reportar sobre o que se pesquisa no mundo sobre os ODS. Por isso que eu digo que tem um carinho especial por ele. Mas o segundo que eu trazer aqui também, como o colega João, formada pela USP, também fala sobre os ODS, mas aqui a gente analisou o engajamento das instituições de ensino superior na promoção do ODS em ensino e pesquisa. Aqui nós também temos uma amostra global, mais de 200 participantes aqui também, com foco em pesquisadores, professores, pesquisadores e membros administrativos. E aqui nós fizemos uma série de questionamentos sobre práticas de inclusão de ODS em estratégias de ensino e pesquisa, mas além disso, desse panorama geral que é feito ou não, a gente precisa analisar se há ou não diferença dentro dessa amostra, entre países considerados já desenvolvidos e países em desenvolvimento ou transição. E aí foi o eixo de ensino que a gente viu uma maior diferença, uma diferença mais significativa entre esses dois contextos de desenvolvimento. Por exemplo, a gente quase como surpresa para nós, a gente observou que os respondentes vindo de países em desenvolvimento tendem a ver os ODS como uma oportunidade maior de aumentar a colaboração de ensino com comunidades, com ONGs, ou com uma possível colaboração entre universidades dentro do mesmo país, que a gente sabe que é tão importante, né? Essa rede de colaboração interna, ou mesmo colaboração dentro da instituição, a gente sabe que é importante também, a gente observa muito as equipes de pesquisa, ensino, centros, trabalhando de forma muito isolada. Isso
quebra dos esforços. Então, essa colaboração é uma grande oportunidade. E, de acordo com a nossa análise aqui, os países em desenvolvimento têm valorizado mais isso como uma oportunidade. O ODS como uma oportunidade de comentar esses aspectos. Além disso, a gente observou que os estudantes de países em desenvolvimento também têm pedido para ter mais conteúdo sobre o ODS em relação a países desenvolvidos. No contexto de pesquisa também observamos algumas diferenças, mas menos expressivas. Aqui foi muito mais também no ODS como uma oportunidade de pesquisa, colaboração nacional, né, de cada país, ou aí poder conectar o impacto da nossa pesquisa, nossa forma de como pesquisadores, com o apoio do ODS. Os países de desenvolvimento têm observado isso de uma forma mais países desenvolvidos. Além disso, mais recomendado desse artigo foi a questão de como essa nossa amostra vê a inclusão do ODS em si. A gente pergunta para eles o que seria melhor, que é a grande dúvida que a gente fala disso de pesquisa e inclusão do ODS. É mais adequado nós termos uma inclusão do ODS em todos os cursos, disciplinas, ou seria mais adequado ter uma disciplina específica? Aquele lugar que você falava sobre o ODS e as outras talvez não falem. Uma disciplina que poderia ser obrigatória para todos os alunos ou opcional. E aí foi interessante ver nos nossos resultados que, independente da origem do movimento do país, há uma tendência de preferência em ter os ODS incluído em todos os cursos e disciplinas. Então, essa ideia de uma disciplina isoladinha ali para falar sobre isso não tem sido tão preferida pelos países. Em termos de pesquisa, então, uma postura um pouquinho mais dividida. Nós questionamos sobre ter um centro focado no ODS, em discussão do ODS, ou buscar incluir o ODS em todos os tipos de pesquisa. E aqui, então, a gente teve uma divisão mais igual entre as opiniões. E também, praticamente, nada de diferença entre os dois tipos de países. Mas, principalmente na questão do ensino, a gente vê a importância ali, incluir os ODS. E aqui, eu consigo conectar, inclusive, foi o projeto que eu apresentei agora há pouco, sobre os modos de treinamento para as pessoas e estudantes. Nas conclusões desse artigo, eu vou passar rapidinho aqui por causa do tempo, a gente indica, com base nesses resultados e outros na descrição do artigo, a importância de colaboração entre unidades institucionais, como eu falei, que tem trabalhado de forma muito isolada, escrevendo oportunidades de crescimento e colaboração, mas também aumentar esse network, essa colaboração entre universidades do mesmo país ou internacionalmente. E aqui também você vai conectar com o objetivo da nossa rede de graça no Brasil e na Alemanha. A gente consegue compartilhar tantas oportunidades, como, por exemplo, o intercâmbio, e auxiliar pesquisadores a desenvolver as pesquisas no outro país. E, além disso, outra oportunidade que apareceu no resultado aqui, em outros artigos também, é o potencial e a necessidade de envolver as instituições de ensino superior com a comunidade, com a sociedade civil, com empresas, com ONGs, para poder também apoiá-las nessa agenda. E também a questão do envolvimento dos alunos. Tem um ramo, assim, de pesquisa, de aplicação sobre o ODS, que acha que não seria tão adequado envolver os alunos nas discussões sobre o ODS, que eles são uma agenda já fechada, já estabelecida, e não oferece espaço para a edição, para a revisão. E apesar de ser verdade, a agenda está aí, a gente tem que buscar atingi-la,
os alunos, os estudantes, pesquisadores, eles estão na frente desse treinamento para que no mercado de trabalho, na sua atuação profissional, esses ODS, essas metas possam ser consideradas. Então, seus trabalhos possam impactar o desenvolvimento sustentável de alguma forma. E como eu falei, teremos uma nova agenda depois de todos os anos e possivelmente uma grande participação das universidades, da sociedade, do meio de educação, de pesquisa, então também vai ser difícil se a gente for mais experiência de agora poder contribuir já. E o último artigo que eu vou passar bem brevemente é sobre o framework de implementação do ODS em programas universitários. Aqui também nós questionamos o foco das universidades em cada ODS. Eu acho que observou que alguns têm um foco mais prioritário, um foco mais forte em relação a outros, principalmente aí educação de qualidade, inovação e mudanças climáticas. E a gente finaliza aqui trazendo, de fato, uma ação, uma relevância, qual o resultado esperado que pode ser alcançado quando as situações são colocadas em prática. Então, por exemplo, o mapeamento do progresso na instituição, a elaboração do plano de trabalho, de política, envolvimento com os desenvolvimentos internos e externos, e aqui também a gente consegue trazer os resultados esperados e a importância dessa avaliação holística da instituição. E assim encerro minha apresentação, agradecendo imensamente mais uma vez pela oportunidade, deixo novamente aqui o contato do GEDRAS, essa rede Brasil Alemanha. Espero recebê-los em breve como membros desse network e a gente possa continuar essa colaboração em eventos, em publicações, em diversas coisas. Muito obrigada. Muito obrigada, Amanda, parabéns pela sua apresentação. E agora eu vou chamar a professora Adriana Caldana e a gente vai conduzir algumas questões. Oi, aqui funciona. Mas aqui acho que tá dando retorno ou não? Tá bom? Acho que tá. Deixa eu fazer aqui. Acho que esse é melhor, né? Esse aqui. Eu desliguei. Olá a todas e todos. Amanda, bem-vinda aqui à FEARP. Amanda já é minha coautora em alguns artigos e eu nunca tive a oportunidade de estar com você presencialmente, né, Amanda? Enfim, trabalho incrível que vocês fazem aí na HAL Hamburg. E eu gostaria que você falasse um pouquinho mais, Amanda, do papel dos alunos que você enfatizou, tanto naquele projeto DIT, quanto nessa parte. Eu queria saber um pouco melhor, assim, como é que a gente envolve os nossos alunos em ações concretas, em prol, por exemplo, das mudanças climáticas ou em prol de qualquer um dos outros objetivos. Como é que você vê isso? Olha, muito obrigada pela pergunta e pela oportunidade. Muito feliz de estar com vocês aqui. Como você falou aí, com autoras, parceiras, artigos e publicações, então, o envolvimento dos alunos é fundamental e a gente sabe disso não só pelas publicações, pelos resultados, aí que são evidências do mundo todo, mas também pela nossa experiência ampla na implementação dos projetos e também de retorno, né, do feedback que a gente recebe dos alunos. Ao mesmo tempo, a gente tem que considerar e trabalhar muito com os desafios. A oportunidade é enorme, mas os desafios também estão presentes. A gente observa que cada vez mais tem sido difícil envolver os alunos por uma questão de prioridades no seu treinamento. Então, dependendo muito da área, os
alunos acabam focando muito mais em estágios específicos da sua área, ou não tem tempo de poder engajar em atividades voluntárias ou bem remuneradas que focam em desenvolvimento sustentável. Aqui na RAC a gente tem um sistema de estágio voluntário e obrigatório também, que permite aos alunos buscarem centros não necessariamente conectados à sua área de formação. Então, é um momento de período da sua formação e eles podem explorar outras áreas. E aí, nós sempre recebemos muitos alunos que querem ter experiência de ODS. A minha experiência também, é de que ter um centro focado em desenvolvimento sustentável e que ofereça essas oportunidades é mais importante. Lá nós temos o Green Office, o nosso escritório verde, a vinheta, né, que a gente segue esse modelo europeu, de implementação de escritórios, e aí a gente faz a inclusão da cidade. Ainda temos muitas iniciativas que quem realiza, de fato, são os alunos. Agora a gente está com uma campanha de redução do copos plásticos na instituição, e aí os nossos alunos têm ido para as salas, para os corredores, apresentar esse iniciativa para outros alunos, fazer questionamento, fazer quantos copos usam a aluno, também a senhora Rafinha, né? Cuidado. Precisamos também de enganos, nosso forma única, falar sobre o ODS, além de eventos como esse, ou até workshops mais práticos, também são interessantes porque não temos uma possibilidade presencial de Eu gostei da sua resposta e até aproveitar, né? Porque essa turma aqui é uma turma que ingressou em 2023 e eles têm uma obrigação que a gente está aqui. Eu sou também presidente da comissão de graduação no momento. E a gente está com um desafio muito grande, que é como curricularizar a extensão. Então, eles vão ter que fazer 300 horas aí de atividades. Ai, a carinha deles para mim. 300 horas de atividades, senão eles não se formam. Atividades de extensão à comunidade, né? E uma das coisas, até aproveitando também a presença da Solange aí, que a gente quer fazer, viu, pessoal, é que o Escritório de Sustentabilidade coloque uma AEX. O que é uma AEX? É um projeto no Sistema Apollo, falando que, por exemplo, se vocês se cadastrarem lá na AEX, que a Solange vai colocar, tá? Que o Escritório de Sustentabilidade vai colocar, o TEIAS vai colocar uma AEX também, enfim, terão outras. Mas, por exemplo, o próprio Escritório de Sustentabilidade capacitar vocês para dar uma palestra de ODS. E a gente já tem praticamente todas as escolas de Ribeirão Preto aceitando alunos da FEA para ir lá dar palestra. Tá? Os diretores das escolas de ensino médio fundamental já se reuniram com o nosso diretor, né, o professor Fábio, e já abriram as portas para vocês. Então, eu aproveito esse momento para deixar esses 2 pontos de atenção. Vocês vão ter que fazer essas 300 horas. E uma das oportunidades em breve vai aparecer, inclusive aparece no Júpiter para vocês, mas quem insere no Sistema Apollo, que é essa atividade de extensão aí, supervisionada, no caso, pelo Escritório de Sustentabilidade, no caso, né, depois que isso estiver cadastrado. Então, já fiquem com isso no radar. Assim que a gente cadastrar essa atividade de extensão, vocês já se prontifiquem a se inscrever, tá? Que isso já dá para vocês cumprirem umas belas horas aí do programa de vocês de extensão, né? Além de, eu brinco sempre, viu, Amanda, de espalhar a palavra, né? Espalhar a palavra de desenvolvimento sustentável aí para escolas de ensino médio, e tanto públicas quanto privadas, tá? Que tem interesse em recebê-los lá como palestrantes, ok? Então já fica a dica aí, a gente vai colocar essa ex em breve, tá? Talvez semestre que vem. Excelente, muito bom mesmo, né? Então aqui nós já temos disseminadores aqui nessa sala e que você reforça, né, com a sua experiência, né, trazendo aí essa experiência do que dá certo, né? Então já reforça que nós estamos precisando muito mesmo, né, aqui na escola. Amanda, eu vou fazer mais uma pergunta, né, breve, por causa do adiantado aqui da hora, né? E quem quiser fazer alguma pergunta aí, já se prepare aí.
assim, aqui nós iniciamos, o nosso histórico é de adesão, né, à ONU, ao Prime, né, e depois ao Pacto Global, né. Eu queria saber o quanto, né, essas plataformas elas estão assim sendo usadas, vocês utilizam para este trabalho, né, dentro do centro, ou vocês têm algumas outras, né, oportunidades de outros network que ajudam, né, neste trabalho que vocês desenvolvem. Obrigada pela pergunta. Utilizamos sim. Temos 100% aí não só a utilização da importância dessas oportunidades, inclusive nós temos alguns artigos que abordam, inclusive o João, o primeiro autor, analisando o potencial e instituições sanitárias focando em diferencial delas em relação a outras instituições que não são e quando se impacta na sua sustentabilidade, né? Além dessas emendas, nós também focamos muito em análises de ranqueamento. Então, focamos em ranking de desenvolvimento sustentável no ensino superior e analisamos muito a relação entre universidades que estão buscando essa aprovação, né, estão no ranking, e os seus esforços para ter aí um melhor desempenho em relação às universidades que não estão, ou até mesmo buscar entender o que universidades que estão no top desses rankings têm feito que possam inspirar e guiar instituições próximas a isso, como boas práticas. E ainda além, né, dessas ferramentas externas aos centros de fome, nós também trabalhamos muito nas nossas redes de pesquisa. Além do Rebras, que eu apresento para vocês, que a gente seja de maior interesse nessa colaboração brasileira-americana, nós temos também redes com foco em colaboração dentro da Europa, colaboração global, colaboração do Norte e Europa, e a gente observa que essas instituições que entram conosco como membros, aí o registro como membro é gratuito, tem aí uma possibilidade de ser um registro prêmio, que a gente chama, que é pago, mas o registro para participar é gratuito. Também fornecer acesso a todas essas oportunidades que eu comentei, né, chamada para projetos, para participar de artigos, e a gente também observa que as instituições que buscam essa participação nessas redes de pesquisa, elas estão liderando esses esforços aí para a Agenda 2030, para a ação climática e as outras áreas da sociedade. Muito obrigada, Amanda. E temos alguma questão para a Amanda aqui? Ok? Bom, então a gente pode encerrar, né? Sua contribuição foi aqui muito valiosa, né, para os nossos planos, né, futuros, né? E vamos avançar também, né, dentro da FEA, né, USP de Ribeirão Preto, nessas questões, né, do desenvolvimento sustentável. Ok? Muito obrigada, Amanda. Muito obrigada mais uma vez e vamos manter o contato com essas colaborações. Obrigada a todos pela atenção. Obrigada.